Oi, gente, eu me chamo João Victor, sou psicólogo e vim aqui a convite do Rogério para falar sobre diversidade sexual. Primeiro ponto que acho que é muito importante da gente conseguir entender o que é a diversidade sexual é que a gente deve entender que, assim como cada pessoa é diferente, cada pessoa tem a sua subjetividade, ou seja, tem as suas individualidades, suas particularidades, coisas próprias daquela única pessoa. Na diversidade sexual, isso não seria diferente. Pensar em sexualidade também deve ser pensada em como cada um se expressa, em como onde cada um se encontra. E aí entendendo esse conceito da subjetividade, que é justamente a gente entender o que é cada pessoa, o que cada pessoa torna aquela pessoa única. A sexualidade também avança nesse mesmo processo. Pensar em diversidade sexual é pensar nessas múltiplas formas, múltiplas diferenças em como eu vou me expressar. Seja no como eu entendo e compreendo do que é o sexo biológico, como que eu posso expressar o meu gênero, como eu me identifico, qual é a minha orientação sexual. Tudo isso é pensar que existem várias diferenças. E assim como cada um vai evoluindo, o processo da diversidade sexual ele também vai evoluindo. Não tem como a gente dizer que a sexualidade ela vai ser única ao longo de toda a nossa vida. Conforme nós vamos amadurecendo, conforme a gente vai entendendo, se compreendendo, se conhecendo, essa sexualidade também vai mudar a forma como eu vou me expressar, a forma como eu vou agir, a forma como eu vou entender o meu próprio corpo, como eu vou entender o corpo do outro. E aqui a gente precisa entender que existe uma grande diferença do que é o sexo biológico e do que é ser homem ou mulher, que isso já é um gênero. A gente ouve, a gente percebe ainda em muitos lugares, muitas pessoas falam como se sexo e gênero fossem as mesmas coisas. Quando a gente fala de sexo biológico, a gente tem que entender como é que está o meu corpo. É como eu nasci. Se eu sou uma pessoa que nasceu com um pênis, isso, meu sexo biológico seria o masculino. Enquanto se eu nasci com uma vagina, meu sexo biológico seria feminino. Só que aí a gente entra no que é a questão do gênero. O gênero, que é a mesma coisa como se dissessem que seria o sexo biológico, o gênero é a forma como você se identifica e consegue expressar de acordo com todo o seu corpo. Então, de acordo com o sexo biológico. Então, tem pessoas que nascem com o sexo masculino, que se identificam no gênero enquanto uma identidade masculina e vai expressar o seu gênero de forma masculina. É bem diferente. A gente pensar em homem e mulher, a gente tem uma construção social que nos impõe, nos coloca do que é ser homem, o que é ser mulher. Você para e pensa, o que é ser homem? O que é que você espera de um menino que nasceu de sexo biológico masculino vai ser, vai expressar, vai fazer no futuro? A gente tem essas construções do que é ser homem ou mulher. E aí isso é o gênero. E aí a gente também precisa entender do que é essa identidade de gênero. A identidade de gênero é quando você se identifica naquele sexo, naquele gênero que você nasceu. Então, se você é do sexo masculino, se identifica enquanto gênero masculino também, enquanto homem, essa é a sua identidade. Diferente, por exemplo, de uma pessoa trans ou travesti que nasceu com o sexo biológico masculino, porém não se identifica enquanto homem. O gênero dela não é enquanto homem, é enquanto uma mulher. Só que principalmente, quando a gente fala de identidade sexual, vai o quanto você não se identifica ou não gosta do próprio corpo.
Então, pensar nisso, pensar em eu enquanto um homem, que não me identifico enquanto um homem, eu não vou aceitar, eu não vou gostar do que eu vejo, eu não vou gostar da minha aparência, eu não vou gostar, por exemplo, da barba que pode parecer, né, do jeito que o meu corpo é. Então, isso tem várias possibilidades. Então, isso também vai ser levado em conta quando a gente pensa. Essa construção, ela pode ser desfeita. Essa construção do que é ser homem, o que é ser mulher. Aí a gente entra no quesito que seria essa expressão de gênero. A gente tem que entender que existe um padrão que a sociedade coloca do que é ser homem e do que é ser mulher. A expressão de gênero é a forma como eu vou me expressar enquanto homem, a forma como eu vou me expressar enquanto mulher. Então eu, enquanto uma mulher, vou usar os vestidos, vou colocar muita maquiagem, vou deixar meu cabelo crescer, deixar meu cabelo longo. Então isso é o que normalmente se espera de uma mulher. Isso sem falar de empregos que geralmente dizem que são empregos para mulheres. Aí a gente coloca várias questões. Só que tudo isso é uma construção. E aí eu vou me expressar enquanto mulher, eu vou fazer essa expressão de gênero, ou então eu mesmo sendo uma mulher, me identificando enquanto uma mulher do sexo biológico feminino, eu não gosto, por exemplo, de me maquiar. Eu não gosto dos vestidos, eu não gosto da forma de usar salto alto, eu não gosto dos trabalhos que a sociedade diz que seriam trabalhos femininos. Isso não quer dizer que eu me identifique enquanto um homem, porque fisicamente olhando eu gosto. Essa é a minha identidade enquanto uma mulher. Eu me identifico enquanto mulher. Eu vou me expressar, eu vou expressar o meu gênero de uma outra forma. De uma forma que a sociedade pode acreditar que seja masculina. Isso não quer dizer que eu deixei de ser uma mulher, isso quer dizer que eu vou continuar me expressando enquanto uma mulher. E a orientação sexual é a forma como eu me relaciono com outras pessoas. Então eu posso sentir atração sexual ou romântica com um homem, então eu sou gay, eu enquanto um homem. Eu enquanto uma mulher sinto atração sexual ou romântica por uma outra mulher. Então é a forma como eu me relaciono com essa mulher, com essa outra pessoa. E isso é a orientação sexual. E a gente precisa conhecer e entender qual é a importância de falar sobre diversidade sexual. A gente vive numa sociedade com várias pessoas, com várias subjetividades, com vários jeitos e formas de ser. Então não tem como a gente deixar a nossa mente mais fechada, pensando que todas as mulheres, todos os homens, vão se identificar enquanto homens, enquanto sexo biológico, vão expressar o seu gênero de acordo com o sexo biológico. A gente precisa entender essas diferenças. Assim como a gente entende a diferença de gosto, cada um tem o seu gosto, cada um vai preferir uma comida e a outra não. A diversidade sexual, a sexualidade, ela não fica diferente. Ela também vai nesse mesmo princípio. A gente precisa entender que a gente conviver numa sociedade é conviver com isso, é conviver com a diversidade sexual, é conviver com o diferente, o fora da norma, fora daquilo que eu aprendi enquanto criança. Eu termino falando que não existe o certo ou errado. Existe o desconhecido, existe aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não ouviu falar, aquilo que a gente não sabe o que faz, não sabe o que acontece. Daí vem a necessidade da gente abrir a nossa mente, conhecer o outro, conhecer as diferenças, conhecer aquilo que torna ele único e começar a pensar no nosso modo de agir e deixar que a pessoa haja do jeito dela, seja do jeito dela, possa entender o seu próprio jeito de ser. É muito importante. Isso é trabalhar a empatia, isso é abrir a mente, isso é estar disposto para conhecer o outro. Então, se eu não conheço, se eu não sei o que é, pergunte, fale com essa pessoa, fale a pessoa que está vivendo isso. É ter conhecimento. Então é isso. Caso vocês queiram conhecer mais o meu trabalho, minhas informações estão aqui. Vocês podem perguntar, vocês podem ir lá querer saber. Tem muitas informações, né? Então, vamos abrir um pouco a nossa mente e conhecer o que tem do mundo.